E aí, meu amigo e minha amiga concurseira, tudo bem? Pessoal, nesse blog vamos continuar trabalhando a aula sobre responsabilidade civil do Estado, certo? Lembrando que no bloco anterior a gente viu a parte introdutória e vimos as três teorias, certo? Que é a teoria do risco administrativo, que é a regra, a teoria da culpa administrativa, que é a exceção, e a teoria do risco integral, que é a exceção da exceção, que isso é utilizada para acidentes nucleares, ok? Então, nesse bloco vamos trabalhar as outras regras da responsabilidade civil do Estado, certo? Então, só pedindo para vocês aquele velho favorzinho, tá? Antes de iniciarmos, ó, curta, inscreva-se e compartilha, dá essa força aqui para o nosso canal para a gente continuar ofertando videoaulas gratuitas para que você possa ser aprovado no seu tão sonhado concurso público, certo? E também nos acompanhe nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e aqui no nosso canal, todos eles com a nomenclatura Yannis Gentil, ok? Então, pessoal, sem mais delongas, vamos iniciar aqui a nossa aula sobre responsabilidade civil do Estado. Professor Yannis Gentil na área, seu professor de Direito Administrativo aqui do nosso canal, certo? Então vamos aqui à continuação da nossa aula. O que fala aqui? Bem, a gente viu na última aula quais são as regras para o Estado ser responsabilizado por algum dano patrimonial ou moral que ele causou a alguém, tá? Nesse bloco vamos trabalhar algumas outras hipóteses, mas aqui no caso são causas que excluem total ou parcial a responsabilidade do Estado. Aqui é como que o Estado não precisa pagar o prejuízo causado a alguém, tá bom? Então vamos lá, quais são essas causas que excluem total ou parcialmente? Primeiro, pessoal, temos a culpa de terceiros ou exclusiva da vítima. Ó, eu vou só botar aqui os nomes para a gente explicar daqui a pouquinho, tá bom? Então, a primeira causa é a culpa de terceiros ou exclusiva da vítima, força maior, caso fortuito ou culpa concorrente, tá? Então, essas quatro hipóteses aqui podem causar a exclusão total ou parcial da responsabilidade do Estado ao pagar um prejuízo de ordem financeira ou de ordem moral, tá bom? Vamos trabalhar cada uma delas aqui agora, certo? E é bem simples, tá bom? Vamos lá. A primeira causa, pessoal, que no caso é a culpa de terceiros ou culpa exclusiva da vítima. Olha que interessante. Quando o terceiro for o causador do prejuízo? Bem, a gente viu no bloco anterior que é quando o Estado causa o prejuízo ao terceiro. Aqui já é o contrário. É quando o terceiro é que causa o prejuízo, tá bom? Então, aqui no caso, ó, exclui a responsabilidade do Estado. Pessoal, pensa comigo, uma coisa é o carro da administração pública bater no teu carro e causar um prejuízo. Outra coisa é o seu carro bater no carro da administração pública. Ah, mas o meu carro danificou. Ah, dane-se, a culpa foi tua, não foi da administração pública. Então, nesse caso, exclui a responsabilidade civil do Estado. Ah, professor, não dizer que eu posso bater e o Estado não vai me pagar. Lógico. E eu também não? Eu não disse isso, tá bom? Então vamos lá. O Estado, além de não pagar o prejuízo, ainda poderá cobrar do terceiro o prejuízo causado a ele. Então, se o seu carro bateu no carro do Estado, você vai ser obrigado a pagar o prejuízo que causou no bem da administração pública, tá bom? É obrigado a pagar, não tem para onde correr, certo? Isso aqui é interessante, ó, caso o terceiro causador do prejuízo venha a falecer em decorrência do dano causado e ele possuir algum bem, os herdeiros irão receber a herança depois que for descontado a parte referente ao prejuízo causado ao Estado. Olha que interessante. Imagine que tem uma pessoa que por algum motivo ele se separou da esposa, tá bom? Por algum motivo. Aí ele estava na rua desgostoso e falou, eu vou me matar, aquela desgraçada me largou, vou me matar. Esse é o motivo, né? Aí, beleza. Aí você acabou de passar num concurso, hoje vou te dar um concurso top, você passou na PRF, olha que coisa linda você na PRF. Aí qual é o primeiro erro do cabaço da PRF que passa em concurso? Dirigir a viatura. Não faça isso, deixa pro velhão dirigir a viatura, tá bom? Não se empolgue não. Mas você não me ouviu, dirigiu a viatura. Só que você olhou a viatura, tá toda certinha, você viu os pneus, tá tudo em ordem, o freio tá funcionando, tá tudo perfeito, seu carro tá maravilhoso. E você vai ser na viatura e olha o tempo tá limpo, não tá um tempo chuvoso, a pista tá retinha, não tem buraco, tá tudo perfeito. Aí esse maluco aqui, não tem o que fazer, vê o carro da PRF e se joga no carro da PRF, bem na frente, e tu
acerta o cara em cheio, meu irmão. Aí o que acontece? Com a pancada, o carro amassou boa parte da frente e o outro morreu. E aí, como é que fica esse prejuízo? Ah, a vítima morreu, quem vai pagar? Depende. Se a pessoa tiver bens no nome dela, esses bens serão utilizados para pagar o prejuízo causado ao Estado. Ah, professor, mas ela tem herdeiros. Os herdeiros não vão receber nada? Não, não é assim que funciona. Vamos supor que essa pessoa deixou os bens no valor de 10 mil reais, por exemplo. Ele tinha 10 mil reais de patrimônio. E o prejuízo que ele causou foi na ordem de 5 mil reais. Então, pega esses 10 mil de patrimônio e usa 5 mil para pagar o Estado. O que restou é dado aos herdeiros, tá bom? Por isso que falou aqui, ó, os herdeiros irão receber depois, ó, os herdeiros irão receber a herança depois que for descontado a parte referente ao prejuízo causado ao Estado, tá bom? Professor, agora eu quero um outro exemplo mais interessante. E se o dinheiro do cara não der para cobrir o prejuízo? Ah, professor, o prejuízo foi de 5 mil e o cara só tinha 2 mil de patrimônio. O que que acontece? Pega esses 2 mil para pagar o prejuízo. Mas o prejuízo foi 5, falta 3. O que acontece? Põe na conta do Papa. O herdeiro não vai herdar essa conta para ele, tá bom? Então, se o cara só tinha 2 mil de patrimônio, vai ser usado só os 2 mil de patrimônio. O herdeiro não vai herdar nada, porque o dinheiro foi usado para pagar a conta, e se sobrar, e se deixar de pagar alguma coisa, vai ficar por isso mesmo, porque o herdeiro não vai assumir essa bronca não, tá bom? É assim que funciona, certo? Vamos lá. Ó, caso o valor da herança seja menor que o prejuízo, o Estado só poderá cobrar até o limite do valor da herança, ou seja, o herdeiro não vai assumir essa conta. Tudo bem, pessoal? Tranquilo. Então, essa é a culpa de terceiros ou culpa exclusiva da vítima, certo? Vamos à nossa segunda causa, que no caso é força maior, tá? Pessoal, olha só, tem a força maior, que é evento externo, imprevisível e inevitável. Turma, cuidado com isso aqui, ó. Não basta ser evento externo, tem que ser um evento externo imprevisível e tem que ser um evento externo inevitável. Se a banca falar evento externo previsível e evitável, não cai aqui não, o Estado vai ser obrigado a pagar. Então, cuidado, viu? É imprevisível e inevitável. Exclui totalmente a responsabilidade civil do Estado, tá? É igual o caso anterior, exclui totalmente. Temos como exemplo quando um veículo é apreendido e um fenômeno da natureza vem a danificar o veículo que está sob a custódia do Estado. Imagine o seguinte, o veículo de alguém foi apreendido e está lá no pátio da PRF, por exemplo. De repente cai uma chuva, meu irmão, inundou, foi tudo, a cidade foi embaixo d'água mesmo. E alagou o pátio da PRF, danificou todos, inclusive os veículos da PRF foram danificados também. E aí, nesse caso, o teu veículo que foi apreendido, o Estado vai ser obrigado a pagar? Não, pessoal, porque isso foi um evento externo, imprevisível e inevitável, tá bom? Não tinha como prevenir e não tinha como evitar essa catástrofe. Então, o Estado não vai pagar nada. Isso exclui totalmente a responsabilidade civil do Estado, tá bom? O outro evento, eu gosto de trabalhar esses dois aqui em conjunto, tá? O outro evento é o caso fortuito, tá? Turma, força maior é evento externo. Caso fortuito é evento interno, tá bom? E que também exclui a responsabilidade civil do Estado. Então, cuidado, a força maior é externo, caso fortuito, interno. Como é que ele exclui? É de evento interno porque existe a figura do agente público no acontecimento. Ó, na força maior não tem a figura do agente público, aqui já tem, tá bom? Como é que é o exemplo? Ó, temos como exemplo o agente público que ao dirigir a viatura, acontece uma falha nos freios e acaba batendo em veículo de terceiros. Então, pessoal, o caso fortuito é o seguinte, o exemplo aqui está bem claro. Uma pessoa pega o carro da administração pública, vamos supor, um PRF, pega a viatura, e o carro está perfeito, os freios estão funcionando, o pneu está perfeito, está tudo certo. O cara vai andar na avenida. De repente, ele já testou o freio estava bom. Ele vai apertar o freio de novo para parar o carro e o freio quebra, o freio falha e ele bate no carro de alguém. E aí, pessoal, nesse caso, olha só, falha nos freios,
caso fortuito, não foi erro de manutenção não, foi totalmente um caso totalmente isolado. Nesse caso, como tem a figura do agente público, é um evento interno, tá bom? E exclui a responsabilidade civil do Estado, tá bom? Cuidado com isso aqui, turma, ok? Vamos lá. Continuando aqui, pessoal. Culpa concorrente. Aqui é interessante, aqui é quando o Estado e o terceiro, os dois estão errados, tá bom? Ó, nesse caso, tanto o terceiro como o Estado tem culpa, ou seja, os dois estão errados, tá bom? Ó, ambos arcarão com prejuízo, ou seja, a responsabilidade será atenuada. Pessoal, aqui é bem simples, se os dois estão errados, cada um vai arcar com seu prejuízo e acabou, tá bom? Ó, temos como exemplo, quando uma viatura e o carro do particular, ambos cruzam um sinal vermelho e acabam colidindo. Nesse caso, como ambos estavam errados, cada um irá pagar a sua parte no prejuízo, tudo bem? Nesse caso aqui, pessoal, não exclui a responsabilidade. A responsabilidade será o quê? Atenuada. Cuidado com isso, tá bom? O Estado vai pagar? Vai, mas só o prejuízo da parte dele. E o particular vai pagar prejuízo? Também, só relativo à parte dele, tá bom? Tranquilo. Beleza, então essas são as causas que excluem totalmente ou parcialmente a responsabilidade civil do Estado, tá bom? Vamos aqui, turma, ao prazo prescricional, importantíssimo, tá bom? Porque nós temos aqui uma pequena divergência dos tribunais e tem que ficar ligado com isso, tá bom? O que que fala? Para particular que entra com ação contra o Estado, temos os seguintes prazos. Turma, se você teve um patrimônio lesado ou a sua moral foi lesada pelo Estado, você tem prazo para entrar na justiça. Se você extrapolar esse prazo, você não tem como mais entrar com uma ação no Estado, tá bom? Então vamos lá, só aqui que eu falei, temos divergências. Aqui no caso temos dois tribunais que têm divergência. Um é o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, e o outro é o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, tá bom? No STJ, no Superior Tribunal de Justiça, diz que o prazo é de 5 anos. Então a pessoa tem 5 anos para entrar com uma ação para ter o Estado responsabilizado pelo dano causado a ele, tanto moral como de fins patrimoniais, tá bom? E segundo o STF, esse prazo não é de 5, é de 3 anos. Aí tu fala, ih, professor, e agora? Como é que eu vou fazer na hora da prova? Muito fácil. A prova tem que dizer qual é o tribunal, tá bom? Se for o STJ, 5. Se for o STF, 3. Acabou. A banca tem que dizer qual é o tribunal, tá bom? A professora, se ela não falar qual é o tribunal, vai na regra geral, 5 anos, tá? Então, geralmente a banca sempre coloca o tribunal, principalmente aquela Sebrasp. Assim, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para o particular entrar com uma ação contra o Estado na responsabilidade civil do Estado é de quanto tempo? 5 anos. Segundo o STF, 3 anos. Tranquilo, tá bom? Só fiquem espertos com isso aqui. Observação. Sim, outra coisa. Tem prazo do particular contra o Estado. Professor, e se for do Estado contra o particular? Eu vou falar agora. Caso o Estado entre com uma ação contra o particular ou com uma ação de regresso contra o servidor, professor, o que é ação de regresso mesmo? Quando o servidor, no exercício da função, causa um dano à pessoa, seja de forma dolosa ou de forma culposa, o Estado vai pagar o prejuízo? Vai. Teoria do risco administrativo. Só que, comprovando que o servidor agiu com dolo ou agiu com culpa, o Estado pode entrar com uma ação de regresso contra o servidor, para o servidor restituir o Estado pelo prejuízo que ele teve. Tá bom? Isso é ação de regresso. Então, o prazo que o Estado tem para entrar com uma ação contra o terceiro ou contra o servidor é de quanto tempo? Imprescritível, não tem prazo. Ele pode entrar daqui a 10, 15, 20, 30 anos se ele quiser. É imprescritível esse prazo. Ou seja, não existe prazo limite. Eita, que bacana. Só quer dizer que eu tenho um prazo? Tem. E o Estado não tem? Não tem. É isso mesmo. Tá bom? Vamos lá. Próximo tópico. Responsabilidade subsidiária do Estado. Lembra que eu falei para vocês dos particulares que prestam serviços em nome da administração pública, que são os permissionários, os concessionários e os autorizatários, particulares que prestam serviço em nome do Estado? Pois é, eles também entram aqui, pessoal. Olha que interessante.
Quando o serviço público é prestado por um terceiro, ou seja, um delegatário de serviços públicos, quem são os delegatários? Concessionários ou permissionários, tá bom? E também os notários, os donos de cartório também entram nessa bagaça aqui. Então, essa galera aí, pessoal, mesmo sendo um particular que está prestando um serviço público em nome do Estado, caso um destes venha a causar um dano ao usuário e ao não, já explico, e ao não usuário do serviço, responderão como, pessoal, objetivamente na teoria da culpa administrativa. Professor, mas na teoria da culpa administrativa, o Estado responde subjetivamente. É verdade, mas nesse caso aqui, pessoal, como é um terceiro que está trabalhando em nome do Estado, o terceiro, ele vai responder objetivamente, tá bom? Na teoria da culpa administrativa, porque está representando o Estado na prestação de um serviço público. Então, cuidado com isso aqui. Tá? Na teoria do risco administrativo, nós temos 3 pessoas envolvidas: o terceiro, o Estado e o servidor. O Estado, no risco administrativo, responde objetivamente, o servidor, subjetivamente. Na teoria da culpa administrativa, nós só temos 2 pessoas envolvidas, que é o terceiro lesado e o Estado. Não tem o servidor envolvido. Nesse caso, na culpa administrativa, o Estado responde subjetivamente, ou seja, vamos ver se o Estado tem culpa nisso. Nesse caso aqui, pessoal, quando o serviço público é prestado por um terceiro, esse terceiro, que no caso é um delegatário de serviço público, ele também vai responder na teoria da culpa administrativa. E não vai ser subjetivamente igual ao Estado, vai ser como? Objetivamente. Cuidado com isso aqui, tá bom? Porque ele está representando o Estado na prestação de um serviço público, certo? Tranquilo. Professor, mas o que é isso aqui? Causar dano a um usuário e ao não usuário. Muito fácil. Imagine que tem uma empresa de ônibus que está explorando o transporte intermunicipal e você é um usuário, você está andando nesse ônibus e você está carregando o seu notebook e de repente o motorista freia de uma vez, sem causa nenhuma, não é para provocar, nem simplesmente porque o cara deu uma barbeirada mesmo, freou de uma vez e você voou do ônibus com o notebook e tudo e quebrou seu notebook. Você teve um prejuízo e aí nesse caso o Estado vai pagar, tá bom? Nesse caso, nem o Estado, no caso vai ser o quê? O delegatário que vai pagar em nome do Estado, porque você é um usuário do serviço. E o não usuário? Muito fácil também. O ônibus bateu no carro de alguém que estava estacionado. Ou seja, o dono desse carro era um usuário do ônibus? Não, ele era o não usuário. Mesmo assim, se o ônibus causar o dano a alguém que não está usando o serviço público, a empresa irá arcar com prejuízo também, de forma objetiva, na teoria da culpa administrativa. Tudo bem, pessoal? Cuidado, aqui não é risco, é culpa administrativa, tá bom? Cuidado com isso. Continuando aqui, turma. Responsabilidade do Estado sobre o preso fugitivo. Ótimo também, cai bastante. O que fala aqui, ó? A responsabilidade será objetiva se houver nexo entre a fuga e causa. E enquanto o preso estiver em fuga, ou seja, enquanto durar a perseguição policial, isso aqui pouca gente sabe. Imagine que um preso fugiu da cadeia e roubou o carro de alguém. Eita, professor, e aí, posso cobrar do Estado? Depende. Se houver nexo entre a fuga e a causa do prejuízo, tá bom? Tipo, o cara pulou o muro e roubou teu carro logo imediatamente. O Estado vai ter que pagar, pessoal. Isso é de forma objetiva, tá bom? Ah, professor, o cara fugiu e a polícia correndo atrás do cara o tempo todo, o tempo todo, e esse cara, ele danifica o veículo de alguém. O Estado vai pagar? Vai, porque essa fuga é enquanto durar a perseguição policial. Então, se o preso fugiu e a polícia imediatamente correu atrás do preso, está perseguindo ele imediatamente, qualquer dano que esse preso causar a alguém, o Estado vai ser obrigado a ressarcir. Poucas pessoas sabem disso, pessoal, para falar a verdade, tá bom? Então, cuidado com isso aqui. Ah, professor, o preso fugiu, passou uns 3 dias escondido, ninguém sabe onde esse cara estava e ele roubou um carro. E aí o Estado paga? Não, porque não teve uma relação entre a fuga e a causa. Então, ele fugiu e se escondeu. Passou um tempo, aí ele roubou. Opa, aí nesse caso não tem responsabilidade. Tem que ser durante a fuga, tá bom? Ou seja, enquanto durar a perseguição policial. Tranquilo? Beleza. Vamos lá. Não terá responsabilidade após muito tempo da fuga. Falei agora há pouco. Tá bom, pessoal?
Tranquilo, aqui é tranquilinho, né? Beleza, que é só para que se cair na prova você já mata de uma forma bem tranquila, certo? Vamos lá. Temos aqui uma observação. O Estado possui responsabilidade objetiva caso, isso aqui é bacana, caso o preso seja morto ou agredido enquanto estiver sob a custódia do Estado. Então é assim, se a pessoa estiver presa, pessoal, ela está obrigatoriamente sob a guarda do Estado. O Estado é obrigado a fornecer a segurança desse preso. Então, se ele for morto na cadeia, se ele sofrer algum tipo de agressão na cadeia, o Estado é obrigado a indenizar ou pagar algum prejuízo a essa pessoa. Se ele morrer, vai ter que pagar a família, tá bom? A gente sabe que isso não acontece no Brasil, de preso morrer na cadeia ou ser agredido, e a gente sabe que isso nunca aconteceu, tá bom? E o Estado, se isso acontecer, a gente sabe claramente que o Estado vai ter que arcar com esse prejuízo, tá certo? Tranquilo, vamos lá. Pessoal, cuidado a levar a vida real para o concurso que você acaba se arrebentando. Uma coisa é o que está no papel, outra coisa é o que acontece na vida real. Isso aqui é o melhor exemplo que tem. Tranquilo? Vamos lá. Continuando aqui, pessoal. Responsabilidade civil por omissão do Estado. Aqui é quando o Estado ele tem que fazer, mas ele fala assim, não quero fazer, não vou fazer. E aí, o Estado é responsabilizado? Ou se é? Olha o que fala aqui, ó. Pessoa jurídica de direito público, prestadora de serviços públicos. Vamos lá, de novo. Quem é a pessoa jurídica de direito público que presta serviços públicos? Vamos lá para a administração direta. União, estados, DF e municípios. E na indireta, somente as autarquias. Então, toda a administração direta e as autarquias, se elas agirem por omissão, eles respondem objetivamente, ou seja, o Estado vai ter que pagar o prejuízo, porque ele teve que agir e não agiu, tá bom? Vamos lá, aí temos aqui a pessoa jurídica de direito privado que explora a atividade econômica. Cuidado, no bloco 1 a gente viu pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviços públicos. Aqui não, é exploradora de atividade econômica. Nesse caso aqui, se elas forem omissas, elas são reguladas pelo Código Civil, tá bom? E eles respondem como? Subjetivamente. Pessoal, tomem muito cuidado com isso, tá bom? Tomem muito cuidado com isso. A gente viu que no bloco 1, a gente viu que a PJ de direito público que presta serviços públicos, ela responde objetivamente. E a PJ de direito privado, que também presta serviços públicos, responde objetivamente. Aqui não. Aqui a PJ de direito privado, que explora a atividade econômica, ela é regulada pelo Código Civil. Portanto, responde subjetivamente, ou seja, vamos ver se ela tem culpa no cartório. É exatamente isso, tá bom? Isso aqui no caso é pelo que, pessoal? Por omissão, tá bom? Por omissão. A omissão é quando o Estado é obrigado a agir e ele não age, tá bom? Cuidado com isso aqui. Temos aqui uma observação. Falei, né? Comissivo é diferente de omissivo. Quer ver, pessoal? A banca, ela gosta de usar o termo comissivo. Cuidado. Comissivo é uma coisa, omissivo é outra, tá bom? Comissivo, indicação, é quando o Estado ele é obrigado a fazer e faz. Isso é comissivo. Omissivo é quando o Estado é obrigado a fazer e não faz. É falta de ação. Então, de novo, com C, comissivo é quando o Estado é obrigado a fazer e faz, ele age. Omissivo, só com o Estado é obrigado a fazer e ele não faz, ele é omisso, tá bom? Então, comissivo é diferente de omissivo, pois comissivo indica ação e omissivo indica a falta de ação, é a famosa omissão, tá bom? Vamos lá, continuando aqui, pessoal. Responsabilidade dos outros poderes, interessante, cai bastante também, quando cai dá uma lapada legal no pessoal. Olha só, pessoal, os outros poderes, né? A gente sabe que a responsabilidade civil do Estado é para o poder executivo, mas temos o poder legislativo e o poder judiciário. Como é que eles se comportam nisso? Olha só, se for o poder legislativo, tem uma regra. A regra, pessoal, é que existe a irresponsabilidade civil. Essa é a regra. Ou seja, o poder legislativo não pode responder por responsabilidade civil do Estado porque ele emitiu uma lei e essa lei desagradou alguém. Não, nesse caso é irresponsabilidade civil. Porém, temos uma exceção, tá bom?
quando a lei for inconstitucional, olha só pessoal, lei inconstitucional, e seus atos produzem danos aos particulares, aí sim o Poder Legislativo terá o quê? Responsabilidade. Então, de novo, não basta ser uma lei que seja ruim, tem que ser uma lei inconstitucional. E não é a lei que causa dano ao particular, é os atos da lei que vão causar esses danos ao particular. Cuidado, não é somente a lei, é a lei e os atos dessa lei inconstitucional. Que às vezes a banca fala assim, somente a lei causa dano particular. Não, é a lei e os atos dessa lei, tá bom? Então, se uma lei inconstitucional e os atos dela causar danos aos particulares, o Estado vai ser responsabilizado, tá bom? Já o Poder Judiciário é mais simples. Existe a responsabilidade civil por decisão judicial. Tipo, o juiz julgou errado alguém, o cara é inocente e o juiz condenou o cara, sendo que o cara é inocente. É lógico que o Estado vai arcar com esse prejuízo, pessoal. É lógico que o Estado vai ser responsabilizado. Não vai ser o juiz, vai ser o Estado que vai ser responsabilizado. Tudo bem? Então, cuidado com a questão do Poder Legislativo. Tá? A gente sabe que o Poder Legislativo ele cria leis. Então, só o fato dele criar a lei e essa lei desgostou alguém, eu tomei prejuízo porque essa lei foi editada. Não gera responsabilidade não, tá bom? Para gerar responsabilidade, a lei tem que ser inconstitucional e os atos dessa lei inconstitucional têm que ter gerado prejuízo a alguém, tá bom? Se também não gerar prejuízo, vai ficar por isso mesmo. Então, cuidado com isso aqui, tá bom? E o Poder Judiciário, ele também vai ser responsável por decisão judicial ilegal, vamos dizer assim, ok? Então, beleza. Pessoal, com isso finalizamos aqui a nossa aula de responsabilidade civil do Estado. A gente viu que não é tanta coisa assim, a gente matou em 2 blocos ali na boa, tá? Tem um pouquinho de detalhe aqui e acolá, mas não é coisa de outro mundo não. Você vê as aulas várias e várias vezes, faça suas anotações e respondam bastante questões na internet, que dá para você memorizar isso aqui de uma forma bem tranquila, tá bom? Então, pessoal, antes de finalizar, vamos pedir aquele favorzinho para vocês, ó, curta, inscreva-se e compartilha, dá essa força aqui para o nosso canal, para a gente continuar ofertando vídeo-aulas gratuitas para que você possa ser aprovado no seu tão sonhado concurso público, tá bom? E também nos acompanhe nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, no nosso canal, todos eles com a nomenclatura Ianes Gentil, ok? Beleza. Então, pessoal, obrigado por chegar até aqui, continue estudando, não desista, tenha paciência que a sua aprovação vai chegar. Eu prometo que você vai passar em um concurso público se você não parar de estudar. Se eu conseguir, qualquer um consegue, pessoal. Sério mesmo, ok? Então, mais uma vez agradeço, fiquem com Deus, um forte abraço e até a nossa próxima aula, pessoal. Valeu, tchau!